Gente, vamos falar sobre as finanças estaduais. Situação de alerta depois de um encontro que aconteceu hoje lá no plenarinho da Assembleia Legislativa. Elivaldo, é um encontro meio de praxe. É verdade. Mas é convocado pela comissão, uma comissão especial na Alep, Elivaldo. Agora a mensagem não foi nada boa, hein? Pois é, a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Henrique Pires, do MDB. E ele cumpre esse rito até previsto na Constituição Estadual, que é a prestação de contas pelo gestor da área financeira do Estado. A cada quadrimestre, o secretário vai lá para esclarecer, mostrar os dados e avaliar o desempenho. Hoje, o secretário de Fazenda, Emílio Júnior, foi à Assembleia e fez essa avaliação do quadrimestre último do ano de 2022 e a projeção já para os primeiros meses do ano corrente. Agora, Joelson, o que se tem não é terra arrasada. O governo ele luta exatamente para buscar recursos para investimento. Ele está, como se diz assim, no limite em termos de receitas para garantir o custeio do Estado. Vamos acompanhar. Na Comissão de Finanças e Tributação, o secretário de Fazenda mostrou o desempenho das contas públicas do governo no terceiro quadrimestre do ano passado. O prejuízo foi de R$500 bilhão. As receitas despencaram com a política de renúncia fiscal da União no segundo semestre de 2022. A gente já colocou lá na época do período, né, essas leis 192 e 194, que elas abruptamente fizeram essa redução da alíquota, né, e também do valor do preço de pauta a ser cobrado, ela trouxe, já apurado por Estado do Piauí, uma perda de 505 milhões, com base na inflação, quer dizer, não é nem com base naquilo que a gente esperava ter a mais, né, só para atualizar o ICMS, de agosto a dezembro, a gente teve uma perda de 505 milhões de reais, que foi que nós, com essas perdas, foi que a gente teve que fazer um controle maior no fechamento do ano para não deixar, assim, a coisa sair do controle. Para os deputados, o secretário Emílio Júnior revelou a situação financeira do governo com transparência. Ele mostrou tanto a receita quanto a despesa, e isso já é um praxe que tem que realmente acontecer. Então, hoje, para a prestação de conta do terceiro quadrimestre de 2022. A gente, enquanto parlamentar, a gente precisa ter uma ideia de como é que está a saúde financeira do Estado, até para que a gente possa se posicionar. Os números, eles são muito transparentes, né? Quando o executivo vem aqui, ele vem mais para cumprir uma obrigação legal, né? Ele tem que vir fazer essa apresentação aqui, né? Eu convidei mais de 60 entidades para poder estar aqui. Então, nenhuma dessas entidades, a sociedade civil organizada do Estado do Piauí, não pode dizer que não foi convidada para poder fazer questionamentos, fazer arguições e o executivo explicar. O secretário Emílio Júnior também fez um alerta importante para os 3 primeiros meses deste ano. É que o saldo do ICMS apurado segue negativo, justificando a preocupação do governo com o controle das despesas. O ICMS, nesses 3 primeiros meses, a gente ainda está com crescimento negativo nominal da ordem de 4%, ou seja, quase 10%. A gente está com o ICMS ainda negativo vindo de todas essas leis, né? Então, mas é isso que o governador tem colocado, né? A gente está tendo prudência, né, nesse esses primeiros meses do governo, até para analisar também como é que vai se comportar a economia, né, para saber se realmente a economia vai deslanchar. Olha só, Elivaldo, acho que esse ponto final da fala do secretário de Fazenda dá uma ideia de uma dificuldade que afeta o setor produtivo, o setor privado, e o setor público também. O próprio Estado do Piauí não sabe ainda como é que vai caminhar a economia no governo Lula. É, correto. Então, essa é uma preocupação pertinente, até porque o governador Rafael Fonteles enfrentou uma situação parecida no governo passado, quando ele era o secretário de Fazenda. O que ele, na época, o que é que aparecia na época, surgiu na época? A possibilidade de parcerias era zero praticamente, a não ser os repasses obrigatórios, e o governo partiu para quê? As operações de crédito. Foi aí que chegou aí aqueles precatórios da educação, somadas a outras operações de crédito, somadas possibilitaram um programa de investimento muito forte. Então, o governo, que não tem ainda clara, pela fala do secretário Emílio Júnior,
Não tem, Paulo? Há uma situação econômica claramente definida. O governo federal patinando em relação a uma política econômica consistente de retomada de investimentos e desenvolvimento. Então, o governo precavido, ele tem mantido as despesas sob absoluto controle, trazendo até, Paulo, algum desconforto na área política. Você percebe aí as nomeações muito reduzidas, muito lentamente andando, as acomodações. Então, é preciso, na visão do governo, segurar as despesas para tentar garantir esse equilíbrio das finanças públicas. Agora, investimentos, hoje, o que aparece como possibilidade real é a operação de crédito já autorizada pela Assembleia Legislativa e em vias já de contratação junto ao Banco do Brasil de 2 bilhões de reais. Operações de crédito em andamento, Paula, já autorizadas, como disse o Elivaldo Barbosa, necessidade de controle de gastos, riscos de contrariedades políticas, mas o fato é que o governo não tem outra coisa a fazer. Precisa controlar as contas nesse período de maré baixa. Ligar o radar, Joelson. Inclusive, sobre essa questão das nomeações que o Elivaldo acabou de citar, um dado que o secretário trouxe, ele até dedicou bastante tempo a enfatizar essas informações aos deputados, podem embasar um pouco até a demora nessas nomeações, né? O Tribunal de Contas, ele estabelece um limite do que o Estado pode gastar com o pessoal. Com folha de pagamento, em pontos percentuais, é 49%, né, do orçamento. Hoje, o Piauí, o governo do Estado, ele está pontuando mais ou menos 42%. Chegando nos 44%, o Tribunal de Contas já liga a bandeirinha de alerta. Então, foi até a fala que o secretário me deu em entrevista, que está no portal Cidade Verde, que estamos no limite, estamos bem, não ultrapassamos. É o chamado limite prudencial. Exatamente, né? Mas é preciso ligar o alerta. Outro ponto também destacado por ele foi esse déficit do ICMS, trazendo em números aqui, que ano passado, nos 3 últimos meses, que foi quando a lei foi sancionada, aprovada e sancionada, foi de 500 milhões de reais de déficit no orçamento do Estado. E nesse ano, nesses 4 primeiros meses, de 300 milhões. Então, mesmo assim, mesmo com essa dificuldade, o secretário também destacou que o governo conseguiu investir ali até onde pôde, num certo teto, nos limites obrigatórios na saúde e na educação. A mensagem dele é essa, é esse cuidado, essa prioridade onde de fato há necessidade de saúde, educação e esse controle nos gastos, principalmente na folha de pagamento. Vamos lembrar que esses 49% de gastos com pessoal implica dizer que se há uma queda de receita, essa margem de contratação ela diminui, ou seja, a quantidade de pessoas. Significa dizer que o Estado tem muito mais gente do que precisa? Não, pode ser que a receita tenha caído a ponto de achatar esses 49%. É um desafio realmente para manter as contas. Agora, é uma norma necessária, né, Elivaldo? Isso foi criado no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique, é a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, isso é uma determinação constitucional, muitas vezes até questionada, mas foi uma maneira de se colocar limites na relação de despesas com o pessoal e o que o Estado, o município, ou a União arrecada para realmente dar conta dessa despesa. Bom, o Elivaldo Barbosa e a Paula participaram desse encontro e conversaram também com Franzé Silva. O Franzé, presidente da Assembleia Legislativa, que tem experiência com contas públicas também, falou a respeito de rumos para as contas do governo? É verdade. Nesse mesmo observação de preocupação, de alerta ligado, o presidente Franzé Silva avalia a situação financeira do governo e projeção para o futuro. Vamos acompanhar. Nós temos a preocupação desde o ano passado, quando foi apresentado o último quadrimestre, onde já se fazia uma projeção que teríamos dificuldades financeiras para cumprir a parte de investimentos. Ali está basicamente contemplado dentro da projeção o custeio e o gasto com o pessoal e outros encargos. Então a lógica que a gente espera agora é que nós possamos agilizar a questão do empréstimo já aprovado aqui na Assembleia de 2 bilhões, possamos ver quais são as medidas que o governo federal irá tomar para o crescimento econômico. Temos aí a esperança de que a movimentação através do retorno do projeto Minha Casa Minha Vida acelere um dos principais vetores de geração de emprego e movimentação financeira, que é a área da habitação, e buscar a esperança também de rever essa questão da CPMI
que já está sendo ventilado pelo governo federal. Então, nós precisamos de um conjunto de medidas que possa dar tranquilidade ao fluxo de caixa do Estado, para que a gente possa ter a certeza de mais investimentos. Nós sabemos que o que movimenta a economia, o que fez o Piauí crescer, foi exatamente o volume de investimentos maior do que a média nacional, fez o Piauí crescer acima do Nordeste, dentro da expectativa de ser o segundo estado a mais investir. Então, queremos ter a certeza de que esse conjunto de medidas, a aprovação do empréstimo junto à equipe econômica do governo Lula, a questão de ter o Minha Casa Minha Vida retornando no volume que possa movimentar a economia e ter uma nova receita que chegue na economia para fazer o aporte, principalmente nessa área de infraestrutura. Bom, Elivaldo Barbosa, é preciso livrar investimentos para a infraestrutura. É a mensagem central de Franzé Silva, meio que entendendo a situação vivida hoje pela equipe de governo da Fazenda. Que vamos lembrar, Elivaldo, é uma equipe experiente. Experiente, técnica, já conviveu com situações adversas, bem mais do que a atual, e ele busca exatamente esse foco. Sobreviveu uma pandemia, essa mesma equipe? Exatamente, sobreviveu no azul, digamos assim, né? Antecipando o pagamento, eu lembro bem que está antecipando o 13º lá para setembro, e garantindo plena estabilidade na condução financeira do Estado. Então, o desafio agora é compatibilizar essas quedas das receitas, sobretudo o ICMS, já nesses primeiros 4 meses de 2023, e garantir uma sobrevivência no sentido de possibilitar o custeio da máquina administrativa, ou seja, pessoal, as despesas com as instituições, e planejar o investimento. A gestão financeira é feita de custeio e investimento. Então, esse investimento é que é o desafio do governo, é buscar caixa para garantir esse programa ousado de investimentos, principalmente em infraestrutura, atrair o capital privado e também essas operações de créditos é que poderão dar o suporte necessário para que o governo decole um programa de investimentos capaz de alavancar a economia do Estado. Nessa linha, Paula, havia um projeto aí sendo enviado para a Assembleia Legislativa, um projeto que saiu da Assembleia Legislativa, propondo o aumento de salário para magistrados, incluindo aposentados e pensionistas, né, Paulo? Sim, Joelson, até mostrando o seu perfil, né, como essa relação entre a LEP e os poderes também, o governador Rafael Fonteles sancionou esse projeto que havia sido aprovado pelos deputados ali no meio de abril, com esse reajuste aos magistrados do Tribunal de Justiça. No entanto, um dos artigos desse projeto ele foi vetado. Ele propunha que esse reajuste, que elevou ali o salário dos magistrados nesse mês de abril para 37 mil, chegando nos próximos meses a 45 mil, foi vetado parcialmente um artigo que dispunha que esse reajuste valeria também para os servidores inativos, ou seja, magistrados aposentados e também pensões para dependentes. Esse artigo, até conversando com fontes ali na Assembleia de maneira inédita, foi vetado pelo governador Rafael Fonteles. Acredito eu, avalio, né, que parte também dessa política aí do governo de conter gastos e realmente estar com as contas do Estado equilibradas, até porque o governo ele aguarda a reação, né, daquela reforma tributária que o Elivaldo, inclusive, noticiou em primeira mão. Então, por enquanto, segurando as contas aí. Essa reforma vai ter que impacto nas contas, Elivaldo? Procurar recuperar essas receitas perdidas, né? Principalmente isso do ICMS. Exatamente. Ele recompor os níveis do ICMS para, com isso, apostar na economia mais dinâmica, que não adianta você só aumentar a alíquota, né? Você precisa aumentar a alíquota e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de incentivo à atividade econômica, para, junto, movimentar a máquina, a economia girar, gerar empregos, divisas para o Estado através da arrecadação de tributos. Muito bem. Não é fácil, minha gente, não é fácil fazer todas essas equações.